Abra então sua Bíblia em João. João. Nós vamos ler o verso 14, ou verso 1 a 3 do capítulo 14. E no final a gente vai então para esse texto que o irmão Samuel leu, que está lá no capítulo 16. Só para eu situar vocês dentro do contexto aqui. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor nosso Deus, o nosso bom Pai, fala ao nosso coração, alimenta as nossas almas com a Tua palavra, e que Teu Santo Espírito possa atuar em mim, nos meus irmãos, possamos sair daqui edificados, cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, dominados por Ele, dispostos a mudar nossa vida por intermédio da Tua palavra. Assim eu te oro, confiados nos méritos de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu estou preparando algumas mensagens para a gente pensar no desânimo e vencer esse desânimo pensando no futuro. Então, na caminhada cristã, nós passamos por momentos de desânimos. Algumas coisas acontecem na nossa vida que elas nos deixam desorientados e desanimados. E às vezes nem aconteceu algo tão difícil. O fato é que você vive uma vida meio que sem propósito e tal, e você mesmo vai se desanimando. Então eu queria preparar os meus irmãos de como lidar com isso, de como vencer isso. Nesse contexto aqui, é o contexto da despedida. Então, a partir do capítulo 13, Jesus vai começar a sua despedida dos discípulos. Ele vai começar a avisar para eles, vai acontecer isso aqui e tal. No capítulo 16, ele vai fazer muito isso. Isso aqui vai acontecer para que vocês não se escandalizem, vocês não tropecem. Então, estou preparando vocês já para as perseguições, para o sofrimento que vocês vão passar e tal. E aí ele começa então esse discurso de despedida. Nesse momento aqui que ele fala, ele não fala mais com os 12, ele está falando só com os 11, porque Judas já havia saído para traí-lo. Então tentem imaginar aí esse momento de tensão. Eu já até falei um pouco sobre isso no domingo à noite aqui, mas vou relembrá-los. Ele já havia indicado que um deles ia traí-lo. E aí é interessante, porque João ele vai ser bem cronológico, diferente dos outros evangelistas. Mas ele fala do verso 21 até o verso 30 sobre o traidor. E depois, logo em seguida, então imagina a tensão que está ali, um de vocês vai me trair. Nossa, como que isso vai acontecer? Como é que vai ser isso? Então não é um momento fácil. E aí vocês vão lembrar que eles ficam perguntando uns para os outros, será que sou eu e tudo? E o que me chama a atenção aqui, dentro dessa cronologia dos eventos, das falas de Jesus, é que do verso 31 ao verso 35, ele vai falar de como eles devem se amar, do novo mandamento. Então, após dizer que um de vocês vai me trair, era muito comum e eles eram tendenciosos a isso, é tanto que Pedro, mais na frente e no outro evangelho, vai dizer, um deles aí pode te trair, mas eu não vou te trair. E ele acusa os seus irmãos. Então é muito comum do ser humano acusar os outros. E aí Jesus logo em seguida fala sobre esse amor, que eles deveriam amar uns aos outros como ele os havia amado, e assim todos saberiam que eles eram seus discípulos. Depois disso vem a conversa com Pedro, do verso 36 até o 38, e aí ele vai dizer que
Pedro vai negá-lo e Pedro vai ficar discutindo com ele, dizendo que vai ser capaz de dar a vida para ele, está pronto a dar a própria vida por ele e a ser preso por ele, o que não vai acontecer. E aí parece que toda essa conversa, esse discurso, isso mexe muito com eles. Jesus dando o seu último sermão. Então o mundo dos discípulos estava para ser abalado. Eles ficariam desorientados, confusos e afligidos por ansiedade, por causa dos acontecimentos que logo mais ocorreriam. E aí Jesus então está preparando eles. E aí ele vai então diz para eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que vai me chamar a atenção diante desse cenário aterrorizante que os discípulos vão viver, de perder o seu mestre, de ver Jesus ser preso, depois crucificado, eles abandonaram tudo para seguir Cristo. E agora eles vão ter que passar por isso. E o próprio Cristo dizendo: vocês vão me abandonar, todos vocês vão se escandalizar em mim. E depois Pedro o nega. Então deve ter sido uma noite de terror. Tirou o seu chão, né? Por toda a sua esperança, tudo que você tinha dedicado à sua vida, você mudou completamente de vida por aquilo dali. E agora ele está numa cruz, morrendo ali, e foi sepultado. Então deve ter sido um tempo muito difícil para eles, de muito desânimo, devido a essas circunstâncias. E aí, como Cristo vai consolá-los? Esse é o meu ponto aqui. Como é que Cristo, o Deus encarnado, ajuda os seus discípulos, os seus filhos, a vencerem o desânimo? Como que ele faz isso? Qual é a sua estratégia, não é? A estratégia dele é dizer que eles vão continuar juntos. A estratégia dele é essa. E aqui é uma grande lição para nós. Sempre que nós estamos insatisfeitos, infelizes, em ultimidade, essa insatisfação, essa infelicidade, é porque nós não encontramos mais satisfação em Cristo. Sempre o problema vai ser esse. Às vezes você vai acreditar de que é porque você está perdendo algo aqui, ou algo não está acontecendo. E aí você está meio para baixo, está desanimado e tudo. Mas quando você está animado em Cristo e satisfeito nele, você é visitado por uma paz que excede todo o entendimento. E aí vocês devem lembrar de Paulo, que está preso, escrevendo para os irmãos em Filipos. E ele diz: olha, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí depois ele diz: não fiquem inquietos com coisa alguma. É alguém que está preso, falando para alguém que está livre. Não fiquem quietos. Antes coloquem as petições de vocês diante de Deus, pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E depois ele continua: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Deus da paz estará convosco. Então, alguém que está preso está aconselhando as pessoas que estão livres. Pela lógica, era para as pessoas livres estarem animando quem estava preso, não é? Mas é quem está preso que está animando. E o que diferenciava um do outro? Era justamente essa satisfação. Por isso, no verso 10 do mesmo capítulo, ele vai falar: olha, eu sei passar por qualquer situação, porque eu sou forte, essa é a ideia, tudo posso naquele que me fortalece, né? A minha força está nele. Então eu sei estar bem alimentado, como eu sei passar fome. Eu sei ter em abundância, como ter em escassez. Eu sei estar vestido, como sei estar nu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Ou seja, a minha satisfação está nele. As circunstâncias não definem como eu vou viver e como vai estar o meu ânimo. Eu sei que não é um exercício fácil, mas o fato é que é possível e é real. Porque Paulo está lá preso, e ele está então escrevendo para os irmãos que estão livres, animando esses irmãos.
e dizendo, ó, eu posso tudo em Cristo. E quando ele fala que pode tudo em Cristo, é essa a ideia. Eu estou satisfeito nele. Eu sei passar por qualquer situação. Estou satisfeito nele. E como Cristo então vai ajudar os seus discípulos, é dando a promessa de que logo, logo eles estarão juntos. Então, não fiquem tristes. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Essa é a palavra de consolo. Essa é a palavra de ânimo que ele dá para os seus discípulos. Vocês estarão comigo. Eles estão tristes, o discurso de despedida começa, estão desorientados, e como Cristo vai reorientá-los, dizendo, vocês um dia estarão comigo para sempre. É isso que ele faz. Então vamos lá no texto do capítulo 16. No capítulo 16 é a parte que vai falar do Consolador, que vai vir no lugar dele, e ele vai tornar mais claro o sofrimento, a perseguição. Por isso no verso 1 ele diz, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então olha só o que Cristo está dizendo para eles. Vocês vão sofrer, as pessoas vão matar vocês e elas vão achar que estão tributando culto a Deus ao matar vocês. E eu estou dizendo isso para vocês, que essas coisas vão acontecer com vocês, para vocês não tropeçarem, para vocês não se escandalizarem, não caírem. É essa a ideia. E aí então ele vai preparando os seus discípulos. E ele vai dizer algumas coisas muito, muito interessantes aqui para os seus discípulos, a partir do verso 16, então. Ele diz, um pouco, e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Esse um pouco aqui, e não me verei, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis, foi difícil até para os discípulos entenderem. Então os discípulos, o que será que ele está querendo dizer com isso e tal? Que estavam lá com ele. E para nós também não é simples. Então, os teólogos, a maioria dos teólogos, eles vão interpretar, dizendo que quando ele fala um pouco, e vocês não vão mais ver, ele está falando da morte dele. E mais um pouco, e vocês me verão, está falando da ressurreição. Certo? Pastor, então está resolvido. Não está, porque tem outra possibilidade interpretativa. Eu particularmente fico mais, apesar de ter muitos teólogos que ficam com essa primeira interpretação, eu gosto da outra, tá? E alguns ficam entre as duas e dizem, as duas podem até acontecer. Qual seria a outra? É que ele está se referindo não a morte e ressurreição logo de imediato. Ele pode estar se referindo o tempo em que ele vai voltar e vai levá-los. Tá certo? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Quando você lê o verso 8, ou melhor, o verso 9, diz assim, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então, ele vem falando desse discurso, os discípulos estão tristes, no verso 6, né? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então os discípulos estão tristes dessa despedida, e ele começa a falar que ele vai ter que ir. E aí fica confuso, quando ele fala que vai ter que ir, que eles não vão mais vê-lo. Será que ele está se referindo à sua morte somente, e logo eles vão vê-lo? Ou ele está falando de ir para o Pai? Quando ele fala, porque vou para o Pai, não mais me vereis.
e aí bagunça a mente dos discípulos. Por isso, os discípulos vão se perguntar, que vem a ser, lá no verso 17, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. E aí parece que na cabeça dos discípulos, eles não estavam vislumbrando esse um pouco e não me vereis, pensando na morte e ressurreição dele. Estava pensando da sua ascensão e da sua segunda vinda. Mas, como eu falei, a maioria dos teólogos acredita que está falando da sua morte e ressurreição. E aí a ressurreição alguns vão dizer que esse me vereis pode se referir ao dia do Pentecoste, e pode se referir também que foi a vinda do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, ou a sua crucificação. O fato é que é meio confuso, tá certo? A outra coisa que me faz pensar que ele está pensando na sua ascensão e no seu retorno, está no verso 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, esse verso aqui, para quem acredita que está falando da sua morte e ressurreição, fica muito limitado ali ao acontecimento do primeiro século. Quando eu olho para o cenário mundial, que o mundo vai se alegrar, o mundo vai estar feliz, e aí quando eu vou para o movimento contrário, que é na sua volta, os discípulos, os seus servos vão se alegrar, enquanto o mundo vai chorar. Esse é o raciocínio, o movimento que o autor está fazendo. Então, parece ser muito reducionista pensar que esse mundo feliz e os discípulos tristes foi só ali durante aqueles 3 dias que ele morreu. Então, o mundo está feliz agora. Mas aí quando ele ressuscita, os discípulos é que estão felizes. E o outro ponto é que no verso 22, ele diz assim, quando ele fala desse encontro, deles, que outra vez vos verei, e vocês, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. Aí ele diz no verso 22, assim também agora vós tendes tristeza. E aí se você atribui a tristeza só após a morte, fica confuso também. No entanto, eles já estão tristes só pela despedida, pelo que ele está dizendo. Enfim, ele diz, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, esse tipo de alegria aqui que nós vamos ter, que o seu povo vai ter, que seus discípulos vão ter, que ninguém vai poder tirar, que esse coração, ele vai se alegrar, e ninguém vai poder tirar essa alegria, quando ele os ver novamente, outra vez vos verei, fica muito difícil de encaixar na pós-ressurreição, porque vocês vão concordar comigo, que pós-ressurreição, algumas vezes os seus servos ficam tristes. Então parece que aqui ele está falando da sua segunda vinda. Enfim, feito essas considerações, aí você decide aí. Eu penso que talvez, o pastor Vladimir vai pregar nesse texto, ele vai resolver essa questão para nós, tá certo? Mas o fato e esse é o meu ponto aqui, é que a alegria dos discípulos consiste em quê? Sendo pós-ressurreição ou na sua vinda, consiste em quê? Em vê-lo novamente. Não é legal isso? É assim, vocês vão estar tristes, vocês vão ser assassinados e tal, agora vocês estão tristes, mas não se preocupe não, vocês vão me ver outra vez, aí vocês vão sentir uma alegria, que ninguém vai poder tirar essa alegria, vai ser uma alegria indizível, um gozo inefável e glorioso, como vai dizer Pedro, falando desse encontro com Cristo.
um gozo inefável e glorioso, por estarmos vendo o nosso Cristo. Porque é tão difícil para nós mantermos o ânimo, ou vencermos o desânimo. Porque a promessa que as Escrituras nos dão, o verdadeiro Evangelho, é isso, é Cristo. O que o Evangelho tem para oferecer? Cristo. O que a igreja tem para oferecer? Cristo. Então você está lá moribundo. O que pode te alegrar? O que pode transformar a tua vida? O que pode te dar uma alegria indizível, que nunca mais poderá ser tirada? Somente Cristo. E aí, para nós cristãos do século 21, Cristo não é suficiente. É Cristo mais alguma coisa. Para eu ter essa alegria aqui, eu preciso de mais alguma coisa. E aí nós acabamos tornando um Cristo, não o nosso motivo final de alegria, mas o meio pelo qual nós alcançaremos o que de fato, na nossa cabeça, nos fará felizes. E aí é o problema. É o grande problema da cristandade. Por isso você vai ver muitos cristãos sendo vencidos pela depressão. Alguns tirando a própria vida, perdeu o sentido. Então, Cristo não serve mais para consolá-los, para reanimá-los. Uma promessa como essa, irmãos, pensa comigo aí, ó. Eu chegar para você e dizer assim, ó, irmão Theo, é o seguinte, vão matar você, você vai ser perseguido e tudo, seu filho vai ficar órfão, sua esposa viúva, mas não fica triste não, você vai me ver outra vez. Já pensou? Se espera o quê para nós sermos felizes? Ó, vão tentar matar você, mas eu vou livrar você. Seu filho jamais vai ficar órfão, sua esposa jamais vai ficar viúva. É isso que parece que é o que nos anima. Então alguém é diagnosticado com a doença. Aí o que eu tenho que dizer para essa pessoa, para ela recobrar o ânimo? Ó, não se preocupe não, porque Jesus vai te curar. Agora se eu disser, não se preocupa não, você vai ver Cristo. Essa é a esperança do cristão. Não se preocupa, se alegre, você vai encontrar Cristo. Meus irmãos, nós temos que voltar a ter essa esperança. Cristo tem que ser a nossa verdadeira alegria. Nós temos que ter essa paixão por Ele, esse reencontro. Cristo não é um Papai Noel, um curandeiro, alguém que veio para realizar nossos sonhos, projetos, caprichos até. Cristo tem que ser o facinho da nossa alma. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Dentro do nosso ser deve haver um desejo de estar com Ele. Quero estar com Ele, quero encontrá-lo. Na sua oração, no capítulo 17, verso 24, a gente já viu essa frase lá no verso 3 do capítulo 14. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estarem comigo. Olha comigo o verso 24, do capítulo 17. Pai, ele está orando. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste,
porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que esses que tu me deste estejam comigo. Onde eu estou, eu queria que eles estivessem comigo. Cristo que não precisa de nós. Nós não somos a razão da alegria dele. Não. Ele é Deus. Ele é suficiente em si mesmo. Ele quer estar conosco. E para nos ter com Ele, Ele pagou um alto preço, o seu próprio sangue. Deu a sua vida. Num ato de amor que nós nunca entenderemos. Esse amor tem que nos constranger. Como Paulo, que diria, eu estou constrangido, porque eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Como é que ele completa? O que é incomparavelmente melhor. Mas por outro lado, eu quero ficar para edificar a igreja. Então eu me sinto no canto. Duas escolhas aqui. E aí, como é que está o nosso caminhar? Cristo de fato é o fascínio da nossa alma? Você almeja esse encontro? Você sonha com isso? Você ora por isso? Você se pega pensando nisso? O quanto nós o amamos, porque é fato que ele ora e orou por isso, ele pediu o Pai por isso, para que nós estivéssemos com ele, a vontade dele é que nós estivéssemos lá já com ele, onde ele está, e a nossa vontade? Tenta pensar comigo se Cristo te chamasse agora. Eu não estou pensando aqui em doenças, tá? Porque às vezes nós temos medo, não é nem da morte, é da forma como vamos morrer. Ninguém quer morrer doente, né? Sentindo dor e tal. Eu até gosto de falar que eu queria morrer como minha mãe, né? Que ela dormiu e não acordou mais. Quando ela abriu os olhos de novo, estava diante de Cristo. Mas se chegasse agora, ó, chegou a tua hora de tu encontrar teu Cristo. Então hoje é o último culto. Antes da meia-noite é hora de você ir. Isso ia alegrar o seu coração ou você ficaria desesperado? Você já parou para pensar nisso? Assim, sendo bem sincero consigo mesmo. Muitos de nós diriam, não queria. Eu não queria. Tem meus filhos, tem isso, tem aquilo. Tem, não é? Quem é pai aí fica logo pensando nos filhos, né? Como é que eu vou deixar meu filho? Eu disse para uma irmã, né? Eu disse, estou louco para ir também. Aí ela disse, não, José precisa do senhor. Você deseja isso? Nós temos que sondar nossos corações, irmãos. Porque talvez somos tão mundanos como os que estão lá fora. Amamos tanto o mundo e as coisas desse mundo, que não conseguimos nem conceber isso, nem essa ideia. Pastor, pelo amor de Deus, não fala mais isso não. Que tanto apego a isso aqui? Por que tanto apego? Em Lucas, Jesus falando de tomar a cruz e segui-lo, instrumento de morte, ele diz assim, ó, esse mundo aqui
Eu vim para pôr fogo nele. E eu queria que o fogo já tivesse aceso. É assim que Deus olha para esse mundo, cheio de pecadores rebeldes, rilhando os dentes contra ele, aliados a Satanás. Aí o seu povo está aqui, se sentindo bem num lugar assim. Como se essas coisas daqui fossem suficientes para alegrar sua alma. Vocês lembram de Ló? Ele afligia a sua alma no meio daquela impiedade. É para a gente ficar contando os minutos, os segundos. Será que é hoje? Ah, Senhor, vem. Para a gente ficar olhando para o céu assim, será que vai ser agora? Senhor, a minha vontade é de estar aí com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração. É algo muito sem lógica. O Cristo ora para estar conosco e nós oramos para não estar com Ele. É um negócio assim interessante que eu tenho feito um exercício com a Ruth, farei com o José, de conversar direto sobre isso. Então ela anda muito comigo, né, no carro, e a gente conversa direto. Qual é a minha ideia? É tornar isso tão real como a volta dela à escola. Para ela viver assim. E está sendo muito legal. Aconselho os pais a fazerem. Então ela fica olhando para as nuvens. Ela, pai, tinha uma nuvem ali que estava brilhando mais. Será que é a volta dele? E a gente vai conversando. Está ficando experts em escatologia. E a gente vai conversando. Esse pai, quando chegar lá, eu vou abraçar primeiro a Cristo, mas depois eu vou abraçar a vovó. O vovô deve estar muito ansioso para encontrar a vovó. E aí está se tornando algo real, como se fosse acontecer daqui a pouco. Já escolhemos nossos animais que teremos no milênio, como é que a gente vai brincar e tal, e aí vai indo. E aí eu fui dar a notícia para ela, da nossa irmã que está enferma, que o quadro não é animador. E eu dei a notícia triste. Ela disse, pai, por que o senhor está triste? É uma coisa boa que vai acontecer com ela. Ela vai encontrar Cristo. E aí ela ficou pensando nos familiares. Ela disse, pai, eu só fico pensando nos familiares, como eles vão sofrer. Eu acho ela uma pessoa tão legal. Eu queria que acontecesse assim, se for da vontade do Senhor chamá-la agora, que ela fosse chamada hoje e ele já voltasse amanhã. Aí a gente já se encontrava de novo. E aí a gente vai conversando, e tornando isso palpável. Porque vocês vão concordar comigo que parece que é um negocinho que não vai acontecer tão cedo, não é? A gente não vive assim nessa expectativa. Ei, será que é hoje, tal? Esse desejo, E aí quando nos deparamos, estamos assim, desanimados para baixo, por causa das coisas daqui. E a nossa esperança, a nossa viva e rica esperança de encontrar o nosso Salvador. Por isso que quando o nosso mundo aqui, onde nós depositamos nossa alegria, acontecem coisas que não deveriam, o nosso mundo se acaba. Por quê? Porque tudo o que temos está aqui. É como a mulher de Ló. Não olhe para trás, não olhe para trás. Aí ela escuta só a explosão. Tudo que ela amava estava lá. Ela não suporta. E ela olha para trás. Alguns dizem que quando Jesus voltar, eu não acredito nisso não, mas o pessoal fala, vão ter alguns crentes que os anjos vão pegar eles e vão ficar, não me leva não, eu quero ficar aqui, eu acabei de comprar aqui dali e tal. Será que vai ter isso, pastor Vladimir? Vai nada. Não vai ninguém a força para o céu não.
São pessoas fascinadas por Cristo. Entenderam o Evangelho. Entenderam o tamanho do seu perdão. Entenderam o tamanho do sacrifício que Ele fez para nos salvar. As pessoas que estarão lá, que serão levadas, elas estarão desejando isso. Sonhando com isso. Por isso, meu conselho, sonde seu coração. Cuidado. A ser salvo, ou as características de um salvo, não se trata de cumprir compromissos religiosos. É relacionamento com Cristo. É paixão por Ele. Cumprir compromissos religiosos, qualquer um cumpre. Por isso que ele quando aqueles falsos mestres dirão: Senhor, por que o Senhor não vai deixar a gente entrar no céu? Nós pregamos em Teu nome, profetizamos em Teu nome, curamos em Teu nome. Olha aí, ó, eles estavam trabalhando, fazendo coisas no nome de Cristo. E o que Cristo disse para eles? Nunca vos conheci. Relacionamento. E essa palavra conhecer, em alguns textos, ela dando esse peso, ela é usada para falar da intimidade de um casal. E ele a conheceu. É relacionamento profundo com o nosso Cristo. A tal ponto dele orar e dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, Ele estivesse comigo. Quando Ele vai consolar os discípulos, não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A comunidade do Messias, o povo salvo pelo seu sangue, a noiva dele. Não é uma noiva desleixada que não almeja encontrar um noivo. Essa analogia nem existe. Uma noiva que não está vendo a hora de ver o noivo e de casar com ele. Nem existe. A verdadeira noiva do Senhor, ela almeja encontrá-lo. E essa é a razão da sua alegria. É isso que vai satisfazê-la plenamente. É esse encontro que vai plantar uma alegria que nada e ninguém vai poder tirar, por estar com Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Tu és o nosso Cristo, nosso amado Cristo. Alegra nossas almas com Tua presença. Perdoa quando a provisão é mais importante do que o provedor. Quando a bênção é mais importante do que o abençoador. E quando usamos o Senhor como algo descartável. Ajuda o Teu povo, Deus. Enche a nossa mente da eternidade. Enche os nossos corações de expectativa por esse encontro. De estar com o nosso Cristo. Enche a nossa mente dos eventos escatológicos descritos por Tua palavra. Enche-nos de desejo de poder Te ver face a face. Abraçar-Te, agradecê-lo pessoalmente. Enche o nosso coração dessa esperança. E assim o nosso coração já vai se alegrando pela fé, certos de que essa alegria indizível ocorrerá logo logo. Que o mundo possa olhar para nós e ver essa comunidade, a comunidade do Messias, fascinada por Ele, e não pelas coisas do mundo. Que eles possam olhar para nós como, de fato, peregrinos e forasteiros,
como pessoas que almejam a pátria celestial. Porque o Senhor está lá. Assim nós te oramos. Anima os nossos corações. Contigo mesmo. No nome de Cristo nós te oramos. Amém.